Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai, mergulhar num material bem interessante. Um artigo do Adilson Reichertz. Ele é um entusiasta de TI, engenharia de software. Isso. E o texto faz um apanhado bem legal da história do Linux, sabe? Desde aquela época que tinha fama de ser coisa de geek. Ahá, só pra nerd, né? Exato. Até hoje, que na verdade ele tá ali quietinho, mas segurando muita coisa do nosso mundo digital. E o foco do artigo é o Zorin OS 17.3 como um exemplo dessa evolução toda. Perfeito. O artigo se chama Linux, a jornada da robustez técnica à elegância acessível com Zorin OS 17.3. E olha, é uma base ótima para a gente conversar. A ideia aqui não é só ficar descrevendo Linux, o Zorin OS, Certo. mas entender por que eles são relevantes hoje, ainda mais, né, pensando que o suporte para o Windows 10 está acabando. Outubro de 2025, tá chegando. Exato. Muita gente vai ter que pensar no que fazer. Então, a missão aqui é essa. Entender o que faz o Linux ser tão robusto por baixo dos panos. E como é que projetos como o Zorin OS pegam essa potência toda e, transformam em algo que qualquer um pode usar, sem complicação. Isso. O artigo já começa quebrando uns mitos, né? Tirando aquela imagem antiga do Linux. Sim, o autor faz questão disso. Tentar mostrar que Linux não é só tela preta, é linha de comando. Ele argumenta que, na verdade, o Linux está em todo canto. Às vezes a gente nem percebe. Onde, por exemplo? Tá rodando nas bolsas de valores para garantir que as transações sejam rápidas, seguras. Tá na base dos data centers, sustentando a nuvem que a gente usa todo dia. Tá no sistema de muitos carros. No multimídia do carro? Isso. E claro, o Android, né? Que tá na mão de quase todo mundo, usa o kernel Linux. Essa presença toda não é à toa. Faz sentido. E qual é o segredo? Quer dizer, o que o artigo diz que faz ele ser tão forte, tão versátil? O texto foca em 3 pontos principais. O primeiro é desempenho e eficiência. O núcleo do Linux, o kernel, ele é famoso por ser muito otimizado. Otimizado como? Ele consegue tirar o máximo de performance de muito tipo de hardware diferente. Isso vai desde aqueles supercomputadores gigantescos até o notebook mais antigo, sabe? Aquele que tá lá encostado. O autor até cita benchmarks que mostram que o Linux leva vantagem em tarefas de rede, de leitura e escrita de dados, o I/O, né? E em multitarefa. Especialmente se o hardware não for dos mais novos. E tem aquilo de ser leve também, né? Exato. Muitas distribuições Linux, as distros, são feitas para serem leves mesmo, consomem poucos recursos, e aí acontece o que o artigo chama de ressuscitar computadores. Adorei isso de ressuscitar. Imagino o tanto de máquina que poderia continuar útil, né? Bom pra gente, bom pro planeta. Sem dúvida. E o segundo pilar, segurança, sempre entra na conversa do Linux. Com certeza. É o segundo pilar, segurança e estabilidade. O Linux vem da filosofia do Unix, né? E uma coisa-chave é o princípio do menor privilégio. Que significa? Basicamente, por padrão, nem você, nem os programas têm permissão para fazer bagunça no sistema. Para fazer algo importante que mexa na segurança, na estabilidade, você precisa da senha de administrador. Isso já é uma barreira enorme para vírus, para malware. Entendi. Uma camada básica de proteção. Isso. E tem mais. O artigo fala do App Armor. App Armor. Nome técnico. O que é isso, de forma simples? Imagina um segurança particular para cada aplicativo. O App Armor define o que cada programa pode ou não fazer. Tipo, um editor de texto não precisa acessar sua webcam, certo? Não mesmo. O App Armor garante que ele não vai acessar. Mesmo se tiver uma falha no programa, o App Armor limita o estrago. Junta isso com o firewall, tipo o UFW, que o artigo cita, que é o firewall descomplicado. Descomplicado é bom. Pois é, o sistema fica bem seguro. E a estabilidade? Bom, é quase lenda. Tem servidor Linux que fica ligado anos, sem precisar reiniciar. Anos? Imagina isso no PC de casa, sem aquelas reinicializações do nada. Que alívio. E o terceiro ponto que o texto traz? O terceiro é liberdade e personalização. Aí entra o coração do Linux, o código aberto. O código do kernel, da maioria dos programas, está lá,
aberto para quem quiser ver. Ver, mexer. Z, estudar, auditar, para ver se tem algo errado, propor melhoria, modificar para você mesmo e até criar sua versão e distribuir. Isso dá uma transparência, um controle sobre o seu computador que é difícil achar em outros sistemas. Dá para mudar tudo, da aparência ao jeito como as coisas funcionam. Esse controle total parece poderoso, mas talvez um pouco intimidador para quem só quer usar o básico, né? É aí que entram as distribuições, para facilitar. Exatamente. O nome Linux, na verdade, é só o kernel, o motor. O que a gente instala é uma distribuição, ou distro. Pensa no kernel como um motorzão potente. Ok. As distros são como modelos diferentes de carro que usam esse motor. Cada uma com sua lataria, painel, acessórios, focada num tipo de motorista. A distro pega o kernel, junta com programas, navegador, Office e etc., ferramentas e uma interface gráfica. Aí sim, vira um sistema operacional completo, pronto para usar. Gostei da analogia do carro, ficou claro. E o artigo fala como essas distros foram surgindo, evoluindo? Fala sim, dá uma passada rápida. Começa lá em 91 com o Linus Torvalds. Aí logo depois, 93, 94, já aparecem umas gigantes que existem até hoje, tipo o Debian, famoso pelo software livre, pelo sistema de pacotes .deb, que facilitou instalar coisas na época. Debian, já ouvi falar muito. Depois, ali entre 95 e 2004, vem uma fase mais comercial, com Red Hat, SUSE, focando em empresas. E 2004 é um marco. Chega o Ubuntu. Ah, o Ubuntu. Esse ficou bem conhecido. Sim, baseado no Debian, mas com uma missão clara, Linux para seres humanos. O foco era total em ser fácil de usar. E ele ajudou muito a popularizar o Linux no desktop, né? Mas a busca por ser ainda mais amigável continua depois, imagino. Continuou. De 2006 para cá foi uma fase de refinar as coisas. O Linux Mint, por exemplo, nasceu em 2006, também baseado no Ubuntu. Ganhou muitos fãs por ter uma cara mais tradicional, que muita gente achou até mais fácil que o Ubuntu na época. Mint também é bem popular. E aí, em 2008, surge o Zorin OS. E ele já nasceu com um objetivo bem claro: ser a ponte perfeita para quem vinha do Windows. Opa! Então eles já começaram pensando nessa migração. E isso leva a gente direto para o foco do artigo, o Zorin OS 17.3. E como você disse, o momento é ótimo. Fim do suporte do Windows 10 em 2025 tá aí. Milhões de PCs talvez precisem de um plano B. Exatamente. E o artigo coloca o Zorin OS 17, que saiu em março de 2025, segundo o texto, nessa posição. O autor não fala só como alternativa, ele usa a expressão upgrade genuíno. Upgrade genuíno. É forte isso, principalmente para quem tem um PC que talvez nem rode o Windows 11 direito, ou para quem só quer algo diferente mesmo. Isso. E o que o Zorin 17.3 tem de tão especial para merecer esse elogio? O que o artigo destaca para quem está acostumado com o Windows? Olha, são vários pontos. O primeiro, e talvez o que mais chame a atenção de cara, é a interface familiar e muito adaptável. Tem uma ferramenta, Zorin Appearance, que é fantástica. O que ela faz? Com um clique mesmo, você muda o visual todo do sistema. Quer que pareça o Windows 11? Clica. Quer o visual do Windows 7? Clica. Prefere algo tipo Mac? Tem também. Ou layouts mais clássicos do Linux? Isso quebra na hora o estranhamento, sabe? A curva de aprendizado cai muito. Nossa, isso é muito inteligente. Diminuir o susto inicial é meio caminho andado. Mas e os programas? Aquele medo. Meus programas do Windows vão rodar? É outro ponto que o Zorin 17.3, de acordo com o artigo, ataca de um jeito bem esperto. O suporte facilitado a apps Windows. O sistema percebe quando você tenta rodar um .exe, só que aí vem o pulo do gato. Em vez de só te jogar no Wine, que é aquela camada que tenta traduzir as coisas do Windows para o Linux, mas que, vamos ser sinceros, nem sempre fica perfeito. O Wine às vezes é meio instável, né? Nem tudo funciona 100%. O Zorin faz diferente. Faz. Quando ele identifica um .exe conhecido, ele não só te dá a opção de tentar com o Wine, mas ele sugere ativamente alternativas que rodam direto no Linux e que estão na loja de aplicativos. Como assim?
Por exemplo, tenta instalar o Photoshop. Ele pode dizer, olha, tem o GIMP, tem o Krita aqui na loja, tenta instalar o Office. Ele sugere o LibreOffice, talvez o OnlyOffice. É mais que compatibilidade, é educação. É te mostrar o caminho das pedras no Linux, ao invés de só remendar o antigo. Muito bom isso. E a loja de aplicativos que você falou, como é? Outro ponto forte, a gestão de software unificada. A loja do Zorin junta tudo num lugar só. Tem os pacotes normais, .deb, do mundo Deb é Ubuntu, mas também já vem com suporte para Flatpak e Snap. Flatpak, Snap, mais nomes. O que são esses, rapidinho? Pensa como se fossem uns potinhos para os aplicativos. Eles vêm com quase tudo que precisam dentro, meio isolados do resto do sistema. Isso ajuda os desenvolvedores, porque o app tende a rodar em várias distros diferentes, e para o usuário, muitas vezes, significa ter a versão mais nova do programa mais rápido e de forma segura, tipo loja de app de celular. Entendi. E o Zorin usa esses formatos? Usa, abraça todos eles, diferente de outras distros como o Mint, que às vezes é um pouco mais seletivo, digamos, especialmente com o Snap. No Zorin, você tem mais opções e a loja tem uma curadoria, o que ajuda a evitar instalar coisa esquisita. Mais escolha, mas com filtro de qualidade. Parece bom. E na prática, roda bem? É pesado? O artigo elogia bastante a performance e o suporte a hardware. Como o Zorin vem da base LTS do Ubuntu, suporte de longo prazo, ele já herda estabilidade e boa compatibilidade. E tem uma vantagem que o autor aponta sobre o Mint, por exemplo. Qual? A imagem de instalação do Zorin, o ISO que você baixa, já vem com os drivers da NVIDIA, os proprietários. Ah, e por que isso é bom? Porque se você tem uma placa de vídeo NVIDIA, principalmente das novas, a chance do sistema já subir bonito com a resolução certa, sem tela preta, é bem maior. Ah, entendi. Evita aquela primeira frustração, né? Exato. Em outras distros que usam só driver de código aberto no começo, que são ótimos, mas às vezes demoram para suportar o hardware mais novo, você pode ter uns engasgos visuais logo de cara. O Zorin tenta evitar isso. E o desempenho geral, segundo a análise, é muito bom. Tanto em PC antigo, onde ele pode ser leve, quanto em máquina nova. Legal. E privacidade, integração com o celular, essas coisas mais modernas. O texto fala da privacidade e conectividade. Uma coisa que chamou atenção no 17.3 foi a troca do navegador padrão. Saiu o Firefox, entrou o Brave. Brave. Por quê? A equipe do Zorin, segundo o artigo, mencionou umas preocupações com políticas recentes da Mozilla, a empresa do Firefox. E o Brave já vem com bloqueador de anúncio e rastreador direto nele. Casa bem com essa ideia de mais privacidade. Faz sentido. E tem também o Zorin Connect, baseado no KDE Connect. Permite integrar o PC com o celular Android de um jeito bem legal. Transferir arquivos sem fio, ver notificação do celular no computador, responder mensagem, até usar o celular de controle remoto. Bem prático isso. E a segurança do Linux que a gente falou lá no começo. Como o Zorin aplica isso? Tá tudo lá, segurança forte por padrão. Ele usa o AppArmor, aquele segurança dos apps, vem com o firewall UFW ligado e com interface gráfica o GUFW, para quem não curte linha de comando, e facilita muito na hora de instalar para você criptografar o disco todo. Criptografia é essencial hoje em dia, né? Se perder o Note... Pois é, os dados ficam protegidos. Realmente parece um pacote bem redondo, focado em quem migra, mas sem abrir mão do que o Linux tem de bom. Só que o artigo fala também de uma versão Pro, paga. Isso não é meio estranho no mundo Linux que a gente pensa como gratuito? É um ponto interessante que o artigo discute. Existe o Zorin OS Pro, sim. É um modelo tipo freemium. A versão Core, com tudo isso que a gente falou, é 100% grátis. Tá. E a Pro? A Pro é paga, uma vez só, não é assinatura, e serve principalmente para financiar o projeto. A equipe é pequena e independente. Quem paga a Pro, além de apoiar, ganha uns extras. Mais layouts no Zorin Appearance, tipo macOS, Chrome OS, Windows clássico. Uns programas a mais já instalados para produtividade, criação. Que tipo de programa?
Ah, tipo editor de vídeo OpenShot, o Blender para 3D, um tal de Planify para planejamento, e também acesso ao suporte técnico deles por e-mail para ajudar a instalar essas coisas. Mas rola polêmica com isso de cobrar? O artigo vê como um jeito pragmático de manter uma distro independente e bem feitinha para o usuário final. Ninguém é obrigado a pagar, a versão grátis é completa, a Pro é mais um obrigado com os bônus. É um debate antigo na comunidade, né? Como bancar software livre de qualidade para o desktop? Modelos como o do Zorin ou do Elementary OS são tentativas de resposta. Entendi. É um jeito de viabilizar sem fechar o código, nem estragar a experiência grátis. Bom, então, para a gente amarrar tudo, qual a grande mensagem do artigo do Adilson Reicher sobre Linux e Zorin? A imagem de coisa complicada ficou para trás. Ele é robusto, seguro, eficiente e, olha, com distros como o Zorin OS 17.3, ele pode ser também muito elegante e fácil de usar. O Zorin, em especial, é visto ali como um exemplo ótimo de como pegar a base técnica forte do Linux, vinda do Ubuntu LTS, e colocar uma camada de polimento, de design esperto, de recursos pensados para o usuário, principalmente para quem vem do Windows. Ele consegue ser familiar sem ser só uma cópia, né? E poderoso sem assustar. Exato. O autor parece bem confiante, né? Dizendo que é uma das melhores portas de entrada para o mundo Linux que já fizeram. Para todo tipo de gente. Profissional de TI curioso, estudante, usuário doméstico ou quem quer dar vida nova para um PC antigo com algo moderno e seguro. Sim, o tom é bem positivo olhando os recursos e a filosofia do Zorin, e isso deixa a gente com uma coisa para pensar no final que o artigo meio que sugere. O quê? Nesse mundo onde a gente se preocupa cada vez mais com privacidade de dados e onde tudo está virando assinatura, será que modelos como o do Zorin OS, que misturam código aberto com apoio financeiro opcional, focando muito na usabilidade e no respeito ao usuário, podem ganhar mais força? Podem até, quem sabe, moldar um pouco o futuro dos sistemas para desktop? Fica aí a questão, né? Como o mercado, como a comunidade vão reagir a essas propostas assim mais híbridas?